Boa noite, tudo bom? Agradeço a Centro Espírita de Regeneração Chico Xavier pelo convite para podermos estar aqui mais uma vez, estudando, aprendendo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudando ele e aprendendo com ele. E contamos com a inspiração, com a proteção dos nossos bons amigos espirituais e dirigentes dessa casa. Muito bem. Apesar do tema ser um tema um pouco pesado, o título, mas nós gostaríamos de fazer esse estudo de uma forma tranquila, leve até, se for possível. Então, o tema que nós vamos estudar hoje é a verdadeira desgraça ou desgraça real, dependendo da versão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo que vocês tiverem. Esse assunto está lá no capítulo 5, no item 24. Então nós vamos encontrar uma mensagem, um texto a respeito desse assunto e nós então vamos usá-lo como base para o nosso estudo de hoje, tá bom? Então vamos lá. Todos nós falamos, ouvimos alguém se queixar, ou acreditamos que já sentimos, ou que conhecemos as múltiplas facetas desse assunto. Mas o que realmente nós entendemos como desgraça? Desgraça seria a miséria, né? Seria as tempestades, os tsunamis, desgraça seria os incêndios, essas diversas calamidades. Desgraça seria o quê? Qual é a verdadeira desgraça? Então nós, para entendermos na visão espírita o que é a desgraça real, né, nós vamos utilizar, como eu disse, o item 24. E esse item 24 é uma mensagem do espírito Delfina Girardin. Delfina nasceu em 1804, no mesmo ano de Kardec, porém ela desencarnou em 1855. E em 1861, então, ela dá uma comunicação para o grupo de Kardec, e Kardec aproveita essa mensagem para fazer o estudo deste tema. A Delfina, ela nos diz que nós vemos a desgraça em muita coisa. Nós vemos a desgraça, como eu disse, na miséria, nós vemos a desgraça no fogão sem fogo, nós vemos a desgraça no credor que nos ameaça a porta, né, quando falimos, achamos que estamos desgraçados, no berço de um recém-nascido, uma criança, um filho que agora desapareceu, seja pela morte ou por outros motivos. Nós vemos a desgraça nas lágrimas das pessoas queridas, na angústia, né, da traição, no orgulho ferido. Então ela relata-se vários locais, formas, onde nós consideramos que estamos sendo desgraçados. É interessante essa palavra, né? Forte ela. Eu me lembro quando mais jovem, meus pais chamavam a atenção quando nós pronunciávamos essa palavra. E o Evangelho vem trazer essa palavra com muita naturalidade, para nós podermos estudar o assunto. Muito bem. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, desgraça, ela tem diversos significados, e esses significados, eles vêm bem ao encontro dessa fala de Delfina. Ele diz que desgraça é um acontecimento funesto, um grande infortúnio. Desgraça é um estado de grande pobreza, de miséria. Desgraça é perda das boas graças, do bom conceito de que se desfruta. Desgraça é uma pessoa, um animal ou uma coisa que nos causa mal-estar. Tudo isso o dicionário nos traz como definição de desgraça. Mas Delfina, ela nos afirma que desgraça não está nestas coisas.
ela diz o seguinte, que todos esses eventos são desgraças para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, nos afirma que o espírito da codificação está nas consequências de um fato, mais do que do próprio fato. O que ela está querendo dizer com isso? Que quando nós analisamos a vida de um ponto de vista apenas do momento presente, apenas desta encarnação, realmente tudo isso que nós vimos como desgraça, realmente são terríveis acontecimentos. Porém, quando nós alargamos o nosso conhecimento, que é o que a doutrina espírita, né, o espírito da codificação que ela diz, nos traz, nós vemos que não é bem assim. É por isso que ela diz que as consequências de um fato, está mais nas consequências de um fato do que no próprio fato. Vamos tentar entender isso. Um acontecimento, ele é considerado ditoso na ocasião. Então, uma pessoa, acontece algo bom e ela considera aquilo ditoso, mas que acarreta consequências funestas, difíceis, ou seja, as consequências daquilo que parecia ser bom são ruins, então isso não é uma coisa boa, isso é uma desgraça. É isso que ela está dizendo. A desgraça está muito mais nas consequências do fato do que no fato em si. Então é mais desgraçado do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo um bem, nos diz a Delfina. Ou seja, às vezes a gente está vendo um fato ruim, nós achamos que aquilo é a pior coisa do mundo, reclamamos, e no final aquilo nos traz uma consequência boa ou evita algo pior. Vou tentar dar um exemplo para vocês. Então nós estamos em Goiânia, certo? Imagine o seguinte, nós precisamos fazer uma viagem para Brasília. Aí eu tenho um Fusca, sem ar-condicionado, todo apertado, né, lento, e estou indo para Brasília encontrar um ente querido. Vejam, eu estou dentro de um carro apertado, que não tem velocidade, vai ser lenta a viagem, não vai ser fácil. Então o fato é ruim. Mas a consequência, ao chegar em Brasília, eu vou visitar um ente querido, uma pessoa muito amada. Então, apesar do sacrifício, eu vou ter uma recompensa. Isso não é uma desgraça. Em contrapartida, você está indo para Brasília numa BMW, um carro de luxo, né, super completo, ar-condicionado, velocidade incrível, né, nem o radar consegue pegar tão rápido que ele anda. Porém, você está indo para Brasília para ser réu numa operação Lava Jato, numa CPI, ou seja, podendo ser, nem vou retornar para Goiânia, ser preso, imaginem. Então você está fazendo uma viagem agradável, mas o resultado será desagradável. Conseguiram entender o que Delfina está querendo dizer? Que a verdadeira desgraça não está nem sempre no fato em si, mas nas consequências dele. Então eu posso ter uma viagem boa, mas as consequências dessa viagem ser ruins. Ou ter uma viagem difícil, mas a consequência, o motivo da viagem ser boa. É nesse ponto que ela está dizendo. Então a tempestade que arranca as árvores, por exemplo, que parece uma desgraça, ela pode estar saneando o ar, ela pode estar dissipando as impurezas, deixando o ambiente mais agradável, dissipando, né, doenças, vírus, bactérias, deixando o ar realmente muito mais salutar. Até a morte, né? Portanto, é antes uma felicidade do que uma infelicidade, a tempestade nesse sentido. Então, quando nós analisarmos algo difícil, nós temos que pensar quais são as consequências disso, antes de afirmar que isso é uma desgraça. Quando passa a tempestade, nós vamos verificar que o ar fica muito melhor para respirar. Não é isso que acontece? Os furacões e terremotos são uma espécie de infelicidade, com certeza. Tira a vida de um parente, acaba nos entristecendo e nos magoando. Então, do ponto de vista material, é uma desgraça. Mas ele pode estar simplesmente facilitando, sendo um meio de desencarnes.
que em vez da pessoa estar tendo uma morte, às vezes muito mais drástica, pela mão de um outro homem, sempre uma morte pela natureza. Então, do ponto de vista espiritual, os flagelos são úteis, porque fazem a humanidade progredir mais rapidamente. Então, é isso que nós temos que ter em mente. Tem um capítulo específico, um assunto específico sobre os flagelos destruidores, que nós não vamos estar abordando aqui hoje, porque senão o horário nos engole e nós não conseguimos abordar o tema principal. Então, esses transtornos são necessários, né, nos diz a Delfina, para que as coisas cheguem mais prontamente, mais rapidamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria muitos séculos para chegar. Então, muitas vezes, uma transformação na Terra, esses cataclismas, eles aceleram essas transformações também. Então, não apenas na questão do ser humano, mas também na modificação do planeta Terra. Nós, a respeito desse assunto, nós lemos uma história há algum tempo, nós vamos resumi-la, que exemplifica bem essa questão da desgraça real. Ela relata um casal, né, que eram muito unidos, Marta e Joel. Eles eram muito unidos, muitas pessoas os viam com muita felicidade. Eles trabalhavam no centro espírita. Joel, então, ele era muito operante, colaborava muito benquisto. Então, o que acontece? Joel falece. Né? Joel falece. Muitas pessoas questionam os acontecimentos difíceis e dolorosos, né? Enveredando por caminhos de rebeldia, de desalentos, que eles multiplicam o sofrimento. E isso foi o que aconteceu com a esposa de Joel. Ele, como eu disse, era um verdadeiro cristão, sempre empenhado em ajudar os semelhantes, sempre empenhado nas atividades ali, não só profissionais, também um excelente profissional, mas também nas atividades do lar, nas atividades na casa espírita, de assistência. Então, Joel era muito dinâmico, muito caridoso. Mas, como eu disse, a providência divina tinha outros planos para Joel e levou ele de volta para o mundo espiritual. Ele foi vítima de um acidente de trânsito. Mas para Sara, eu falei Marta, Sara, desculpem, mas para Sara foi um golpe terrível, né? Para o movimento espírita, também. É um trabalhador que deixou de colaborar, de estar ali presente em corpo físico. Sua esposa não conseguia de forma nenhuma aceitar aquela separação, a ausência de Joel. E ela questionava, né? Tem tantos criminosos, a gente vê tantas pessoas dizerem isso, existem tantos criminosos, tantas pessoas inconsequentes, egoístas, cuja morte seria até um benefício para a humanidade. Por que o meu Joel, né? Por que o seu marido que tinha que desencarnar tão jovem? E ela mergulha na depressão, ela se recusa a voltar a ter uma vida normal, as atividades no centro, ela mais faltava do que participava, e foi alimentando uma ideia perigosa, né? De pensar até em tirar a própria vida, achando que poderia se reencontrar com Joel. Mas certa noite, na casa espírita, ela participando de uma reunião mediúnica, que ela participava com frequência, quando Joel estava, um generoso benfeitor, então, conversa com ela. Ele diz que a inconformação dela era incompatível com os conhecimentos que ela possuía. E muitas das vezes nós temos ações assim, né? Nós estudamos a doutrina, aprendemos, acreditamos, concordamos com aquilo que nós estudamos, porém, na hora da prática, nós temos uma postura totalmente diferente. Então, esse espírito fala para ela que ela sabe que nada acontece por acaso, que a morte de Joel não foi o acaso. Mas angustiada, então, ela argumenta com o espírito, né? Ela diz assim: sei que existem problemas kármicos envolvendo situações dessa natureza, mas tenho aprendido que o bem que exercitamos hoje neutraliza o mal que praticamos ontem. Ou seja, ela queria que a espiritualidade entendesse que
Joel não precisava ter desencarnado naquele momento, naquele acidente, porque ele fazia tanto bem que o karma, né, as dívidas que por acaso ele tivesse, estavam sendo amenizadas com esse bem que ele praticava. E considerando, né, ela continua, que Joel era precioso instrumento da espiritualidade na Terra, por que não lhe foi preservada a vida? Ela pergunta para o benfeitor. Não seria justo deixá-lo resgatar seus débitos com o esforço da caridade, em que pontificou como devoto servidor do Cristo? Exatamente aquilo que eu expliquei para vocês. Ela acreditava que por ele estar se devotando tanto à obra de Jesus, ele merecia, ele deveria permanecer encarnado. Então o mentor aguarda um pouco, espera a senhora diminuir o choro, que ela estava em lágrimas naquele momento, né? E fala para ela, seu argumento ele é ponderável, né? Ele é interessante, mas equivocado. Porque você desconhece a extensão dos compromissos do seu marido, do Joel. Seu desencarne, muito mais que o cumprimento da justiça, foi um ato de misericórdia, que beneficiou não apenas ele, mas sobretudo você, olha só. Então a espiritualidade está dizendo que a morte de Joel foi um ato de misericórdia para com ela. E ela então não entende aquilo, né? Questiona, como assim? Não estou compreendendo. Mas o mentor, ela, com a sua paciência, explica para ela. Segundo compromissos que os dois tinham assumido no passado, Joel deveria sofrer o acidente que ele sofreu, ele teria um derrame cerebral e ele teria uma vida vegetativa. Ou seja, ele passaria muitos anos como prisioneiro ali do corpo dele. E enquanto isso, ela estaria, durante todo esse tempo, aproximadamente 10 anos, também sendo obrigada, né, a cuidar dele. Então, tendo em vista os méritos que ele angariou, foi poupado aquela dolorosa experiência. Ou seja, ele fez por merecer não ter que passar por aqueles 10 anos presos no leito, apenas vegetando. Então, por isso que ele retornou à espiritualidade, de onde ele continua, diz o mentor, a ajudá-la nos encargos que lhe competem, conforme a programação que os dois tinham para aquela encarnação. Ele pede, inclusive, né, para ela, que supere o pesadelo da separação com o sonho e glorioso reencontro da imortalidade. Ou seja, foque no futuro, foque no que vem depois desse momento doloroso. Olha só, aquilo que Delfina estava nos falando. A verdadeira desgraça não está no momento atual, no que você está vivendo no atual, mas o que vem depois. Ou o inverso. Então você às vezes está sofrendo nesse momento, mas para ter algo de bom no futuro. Lembra? Viagem de Fusca, de Goiânia para Brasília, chegar lá ser réu, não é agradável, é uma desgraça. Uma viagem, viagem de BMW para Brasília, é uma viagem agradável, mas chega lá, você vai preso. Enquanto que a viagem de Fusca é um sofrimento, mas chega lá você vai rever um ente querido, que é exatamente o que é proposto ao mentor aqui para a nossa irmã, que ela suporte essa viagem, que é essa atual encarnação, que apesar das dificuldades, apesar dela não estar na companhia do marido mais encarnado, mas ela cumprindo bem o papel dela, no futuro, no mundo espiritual, os dois se reencontrariam. Olha que beleza. Aí a partir desse dia, Sara, ela mudou a sua postura, readquiriu a disposição de viver, né, começou a enfrentar com mais serenidade e coragem os seus compromissos. Então, a conversa, a explicação que o mentor deu foi suficiente, então, para ela superar aquele momento, ou pelo menos ver de forma diferente aquela dificuldade que ela vivia. E é essa a proposta para nós, que nós consigamos, diante desses esclarecimentos, passar pelas dificuldades que estamos vivendo hoje, que são muitas. Existem as dificuldades pessoais, que cada um de nós temos, familiar, temos as dificuldades globais, a pandemia está aí
está tirando vidas constantemente, mas quem fica tem que continuar, tem que ter fé no futuro, tem que ter fé em Deus, tem que ter fé que nos encontraremos e seremos ainda muito felizes com nossos entes queridos. Pois bem, nós temos, ou melhor, o Espiritismo, né, nos tem esclarecido que na vida corpórea que nós vivemos é apenas uma passagem por este mundo de provas e expiações. Isso a doutrina espírita nos esclarece com muita frequência. Tudo que nós vivemos aqui é um momento apenas, né? O objetivo é nos aperfeiçoarmos e encontrarmos essas pessoas queridas e nos irmos para mundos cada vez melhores. Então, em qualquer de nossas ações, nós não podemos perder de vista a vida futura. Nós não podemos ficar presos, né, ao passado, não podemos ficar presos ao túmulo, não podemos ficar presos aos corpos das pessoas que já nos deixaram. Nós temos que seguir, nós temos que caminhar, nós temos que entender o nosso projeto de vida, entender o que viemos fazer aqui e pôr em prática esse plano, e executar esse plano. Os espíritos superiores estão sempre nos orientando para que nós olhemos os fatos em si mesmos, né? Mas pelas suas consequências. Não fiquemos presos apenas no fato, mas olhemos as consequências dele, que é o que Delfina nos diz. Se a consequência for boa, é porque o ato também é bom, embora no início pareça que não ser bom. Então, às vezes, a morte de um parente, que parece-nos terrível, não foi, né? Às vezes não foi, como o exemplo de Joel. Então, é importante a gente estar com a mente aberta. Eu queria colocar para vocês, ou para nós, uma mensagem, uma frase, melhor dizendo, de Pitágoras. Olha que frase interessante. Pitágoras nasceu ali 570 e foi até 495 a.C., né, um filósofo e matemático grego. Então ele nos afirma que anima-te por teres de suportar as injustiças. A verdadeira desgraça consiste em não cometê-las. E nós vemos espíritas, né, maravilhosos nos alertando isso. E espíritos através de médios também. Nós vemos muitas mensagens nesse sentido. Então, a verdadeira desgraça, conforme Pitágoras, está em cometer as injustiças. Então, cuidado, muito cuidado para não cometermos injustiças. Sermos vítimas delas, talvez não seja o pior. Uma outra mensagem interessante a respeito da verdadeira desgraça é de Albert Camus. Nasceu em 1913 e desencarnou em 1960. Camus era escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista, ensaísta, né? Francês. Ele afirma que não ser amado ou amada é uma simples desventura. A verdadeira desgraça é não saber amar. Vem bem alinhada com a mensagem anterior. Então, a gente vê muito Divaldo, né? Ame, não importa o que está acontecendo, ame sempre. Mas, às vezes, nós nos sentimos desventurados porque não vemos as pessoas retribuírem esse amor ou não demonstram que nos amam, mas a verdadeira desgraça é nós não sabermos amar. Esta é a verdadeira desgraça. E nós temos estamos aproximando do encerramento do tempo, então nós vamos voltar aqui para o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, onde Delfina afirma que a verdadeira desgraça, olha só agora, hein, é a alegria. A verdadeira desgraça é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade. Como entender essa afirmação agora de Delfina? É simples, é que essas ações nos fazem calar a consciência, na maioria das vezes. Muitas das vezes a alegria, a euforia, o prazer, né? Essa agitação, o tumulto,
ela nos faz calar a consciência. Nós deixamos de observar com discernimento as coisas. Quantas vezes nós evitamos determinados vícios, mas quando estamos junto com a turma, nós cedemos. É disso. Mas eu quero me sentir incluído, eu quero me divertir junto com os outros, mas à custa de que está sendo essa diversão? Por isso é que ela diz que a alegria, o prazer, o tumulto, essa agitação que é a verdadeira desgraça. E ela continua, né? Diz que elas roubam-nos o tempo que poderia estar sendo mais aproveitado no incremento de nossa evolução espiritual. Às vezes nós nos alegramos muito, né, com os jogos, com videogame, com a televisão, com os filmes, o celular, o WhatsApp, mensagem, aplicativos, nos prendemos muito nisso aí e o tempo vai embora, o dia é pequeno. E às vezes não conseguimos nem mesmo cumprir nossas obrigações com o trabalho, aquele que nós somos assalariados para fazer. Então pensemos nisso, a responsabilidade pelo aquilo que nós estamos recebendo para fazer e também com a nossa própria evolução espiritual. É importante nós evoluirmos, mas para isso nós temos que dedicarmos a nossa evolução. E Delfino, então, ela afirma isso com muita propriedade. E ela ainda diz que cabe lembrar que tudo que chamamos de desgraça, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa, ela encerra, acaba com a vida corporal. E aí encontra a sua compensação na vida futura. Então, se nós desfrutamos demais essas alegrias, esses tumultos, não vamos estar levando nada para o mundo espiritual. Não teremos compensação. Enquanto que se nós nos dedicamos ao nosso aperfeiçoamento, a ajudar o próximo, com certeza teremos nossa compensação na vida futura. Um bom exemplo disso é aquela passagem de Jesus que nós encontramos na Bíblia. Então lá, aquela passagem onde tem o rico e o Lázaro, lembram? Então lá nessa passagem, Jesus, através de Lucas, é um dos apóstolos que registraram essa passagem. Então ele narra lá que havia um homem rico, Jesus narra, e que vestia púrpura, linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, né, chamado Lázaro, que ficava ali deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, todo doente, todo cheio de feridas, e que muito estimaria, né, poder mitigar, acabar a sua fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém dava nada a ele. Até os cães vinham lamber as suas feridas, as suas chagas, diz a passagem. E o que aconteceu? O homem pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Essa simbologia, seio de Abraão, para alguns pode chamar de céu, de paraíso, ou seja, ele foi para um mundo onde ele foi acolhido por um espírito superior, que era Abraão. E o rico também morre, todos nós morremos, né? E o rico, ao morrer, ele vai para o sepulcro, ele vai para o inferno, diz a passagem. E quando se achava nos tormentos ali no inferno, ele levanta os olhos, ou seja, ele olha para o alto e vê então de longe Abraão e Lázaro no seu seio, ou seja, Lázaro sendo acolhido. Então Lázaro, apesar de uma vida terrível, sofrida, de mendicância, ele era uma boa pessoa, tinha uma boa ação, soube passar pelaquela aflição, enquanto que o rico abusou da sua fortuna. Então, o que importa ao que tem fé no futuro, deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste. É uma pergunta que Delfina faz para nós. O que importa? Para nós, ou para aqueles que têm fé no futuro, deixar toda essa
vida material, toda a riqueza, sua casa, seu carro, seu celular, tudo vai ficar. Tem um ditadozinho que diz que caixão não tem gaveta, ou seja, não levamos nada, a não ser aquilo que nós fizemos para nós e para o próximo de bom, aquilo que nós adquirimos de conhecimento, aquilo que nós crescemos, e isso nós levamos. Então, outra coisa, Jesus nos afirmou que são bem-aventurados os que choram, pois esses serão consolados. Jesus estava falando do mundo, uma vida futura, ele não estava falando da vida presente. Chora nessa vida, chora durante essa encarnação, passa por dificuldades, mas passa com resignação. Lógica e automaticamente vão ser consolados na vida futura. Ele diz ainda: bem-aventurados os famintos, os sequiosos por justiça, pois esses serão saciados. É o exemplo de Lázaro, na parábola que ele mesmo contou. E mais uma bem-aventurança para ilustrarmos. Jesus diz que são bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Então, aqueles que buscam a prática do bem, que buscam a prática das leis, aqueles que buscam ser corretos, aqueles que buscam ser justos, e mesmo assim são perseguidos por isso, é dessas pessoas o reino dos céus. Ou seja, essas pessoas estão dando um passo enorme na direção de sua própria evolução, um passo enorme na direção de mundos mais evoluídos. Pois bem, estamos encerrando e gostaria apenas de frisar que é importante nós sabermos agradecer, muitas das vezes, essas injunções, essas dificuldades que nós encontramos no caminho. Não é fácil, não é fácil. Não é fácil perder um ente querido, ver os pais desencarnarem, não é fácil. Ver os pais envelhecerem e ficarem doentes, não é fácil. Muito mais difícil ainda é perder um filho em tenra idade. Sabemos disso. Não é fácil a dificuldade, às vezes, para manter o alimento no prato. Não é fácil suportar isso. Mas os espíritos, a doutrina espírita nos inspira, nos mostra que devemos nos resignar, nós devemos ser fortes nesse momento. Não adianta nós reclamarmos, a reclamação apenas aumenta o problema. Então, e se julgarmos que a nossa desgraça, isso é importante, se alguém acha que a sua desgraça, se eu achar que a minha desgraça, se você achar que a sua desgraça, ou seja, as suas dificuldades, é maior que a de nossos vizinhos, que nós temos essa mania, né? A grama do vizinho é sempre melhor, tudo do vizinho, tudo do outro é melhor que o nosso. Se nós estamos com essa mente, estamos com essa visão, façamos uma visita a um hospital, façamos uma visita a uma prisão, a uma penitenciária. Aí nós veremos que a nossa dor não é tão grande quanto parece ser. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, ao Centro Espírita Regeneração Chico Xavier. Estou à disposição, espero ter colaborado. Eu posso afirmar que preparando esse estudo eu aprendi um pouquinho mais e agora me cabe pôr isso em prática e convido a vocês que estão nos assistindo a fazer o mesmo. Muita paz a todos.